E aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco sobre essa questão de países emergentes. Toda vez que a gente fala sobre países emergentes, nós lembraremos de países que estão em processo de desenvolvimento. Professor, você está querendo dizer que esse país está se desenvolvendo agora? Não. Estou querendo te dizer que ele está em desenvolvimento, que ele está em crescimento. Existem países como os Estados Unidos que são denominados como potência econômica não porque ele parou de se autodesenvolver, ele continua se desenvolvendo, porém o seu patamar econômico e político é muito mais estruturado do que algumas outras sociedades. Quando a gente fala de países emergentes, nós temos um exemplo muito grande que a gente vivencia constantemente, que é a questão do nosso país, que é o Brasil. Por que a gente vai falar isso? Porque o seu sistema político está voltado para a questão do capitalismo. A gente vai entender um pouco sobre essa noção de capitalismo. O capitalismo é quando toda vez nós temos a questão do dinheiro, ele vai estar sempre sobre soberania em nossa sociedade. A gente vai ter aquela necessidade de sempre lucrar, de sempre ter a compra, a venda, a comunicação para a geração do capital. Então, os países emergentes, eles estão nesse nível de patamar da questão econômica. Por que eles estão nessa questão toda econômica? Porque eles são países que permanecem com o seu processo de desenvolvimento. Teoricamente, são países também que ainda enfrentam alguns problemas econômicos e sociais para o alavancamento da sua economia, mas são países que têm a questão de... Eles entendem que eles precisam cada vez mais prosseguir, evoluir. A gente também, quando fala sobre países emergentes, a gente não vai falar que são países fracos, países que não têm questões econômicas. Ah, professor, você está falando isso, então é um país fraco. Não. A gente vai dizer que comparado a algumas potências econômicas e alguns padrões de vida, esses países eles ainda estão um pouco arcaicos diante de toda essa situação. Quando a gente começa a comparar o nosso país, o Brasil, com os Estados Unidos, nós começamos a evidenciar que também existe um problema de gestão. O que é um problema de gestão? As pessoas que nos representam, às vezes com um pensamento arcaico ou às vezes ignorante na questão de linha de pensamento, gera todo esse problema. Um exemplo que a gente tem grande evidência nessa sociedade é a questão dessa pandemia, do enfrentamento e como ela tem sido gerenciada e a questão das vacinas. Os Estados Unidos eles já têm um alto índice de pessoas vacinadas, no qual as crianças, que denominam como crianças de 12 anos, já podem tomar vacina. No Brasil a gente ainda tem um problema muito grande que esse patamar de vacina ainda não conseguiu ser elevado. Por quê? Por toda uma questão política. Não a questão econômica em si totalmente, mas a questão política ela atrapalha toda essa situação. Porque muitas vezes pelo fato de conhecimento, falta de entendimento, falta de gerenciamento gera todo esse problema. Então são esses problemas que nós conseguimos visualizar nessas questões de países emergentes. Muitas vezes a falta de questão de entendimento, gerenciamento, ouvir o outro, a questão de muitas vezes querer competir, você não ter patamar para competir com alguns países, gera todos esses fatores de problemas, mas são países que permanecem com essa linha de desenvolvimento e cremos que futuramente serão potências econômicas. Nossa aula de hoje fica por aqui, faça as atividades que já estão lá no site do colégio.